Eu sou Marcos Trepodoro e eu vou compartilhar com vocês um olhar de fé. Neste vídeo, compartilho um olhar de fé sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. A Bíblia não é um livro único escrito por Deus. É um conjunto de livros escrito por muitas pessoas diferentes ao longo de muitos anos. Sua redação começou por volta do século XV a.C. e somente se encerrou no final do primeiro século depois de Cristo. A própria palavra Bíblia significa livros, o que demonstra não ser a Bíblia um livro único, mas um conjunto de livros. Às vezes também a chamamos de Sagradas Escrituras. Esses livros foram escritos em aramaico, hebraico e grego, por homens inspirados pelo Espírito Santo. Algumas das pessoas que escreveram esses livros eram líderes e reis, como Moisés e Davi. Outras eram de classes baixas, como pescadores e pastores de ovelhas. Viveram em épocas diferentes, lugares diferentes, costumes diferentes, e muitos nunca se conheceram. Escreveram do mesmo Deus. Contém nesses livros diversos tipos de textos ou gêneros literários, e cada um deles tem características únicas, que devem ser abordadas com a devida consideração. O intérprete deve examinar para distinguir que gêneros literários quiseram empregar os escritores. Nem sempre usaram as mesmas formas e gêneros que nós usamos hoje. É muito importante entender que um texto pode ter outros pontos de vista, e isso se intensifica muito quando mudamos o modo de observar. Vamos para um exemplo. Aqui eu tenho uma figura. Quando eu olho para esta figura, eu vejo o número 6 e vocês o número 9. Quando eu mudo o modo de observar, eu, olhando para a figura, vejo o número 9 e vocês o número 6. Com os textos da Bíblia, são assim. Temos que procurar os melhores instrumentos para entendê-los do mesmo lado que os autores escreveram e da mesma mensagem que queriam passar, para não correr o risco de dar outros significados. Tem um ditado que diz: texto fora de contexto vira pretexto. E aqui nós abordamos a palavra contexto em dois aspectos. Primeiro, o contexto histórico e cultural da época. Segundo, o contexto da mensagem que o autor queria passar. É muito importante não ficar preso em versículos, mas conhecer o antes e o depois, para compreender a mensagem. Também é necessário diferenciar o sentido literal do sentido figurado. Por diversas vezes, os escritores usaram de linguagens figuradas para transmitir as mensagens, harmonizando-as com a realidade do leitor da época. Vamos para um exemplo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, Jesus diz assim: por que olhas a palha no olho do teu irmão e não vês a trave que tem no seu? Jesus não quis dizer, literalmente, que o seu irmão tem uma palha no olho e você tem uma trave. Mas Jesus quis nos ensinar a não criticar os pequenos defeitos dos outros quando nós temos muitos e grandes defeitos. Desde o princípio, Deus fala com sua igreja. E é através da Bíblia e das tradições que a mensagem chega até cada um de nós. Vamos para um exemplo. Imaginem que o fato esteja acontecendo hoje, sendo relatado por escrito, e 500 anos depois alguém pega esse escrito e lê. Abre aspas. Então, depois de 20 anos, José conquistou tudo o que queria. Comprou casa, chácara e uma linda caminhonete. As ações lhe trouxeram grande fortuna. O que significa a palavra ações? São atitudes ou aplicações financeiras? Lembre, o fato está acontecendo hoje
mas será lido e interpretado depois de 500 anos. Depois de 500 anos, a palavra ações, que deixou José rico, foram boas atitudes ou aplicações financeiras? Outro exemplo. Depois de 20 anos, o juiz declarou ter julgado o réu errado. O juiz fez um julgamento inadequado ou não era aquele réu que ele deveria ter julgado? Ele julgou pessoa errada. Quem pode nos ajudar a interpretar de forma fiel? Claro, as pessoas que viveram na época, as testemunhas do fato, do sentido da mensagem. Essa é a importância da tradição. Ela preserva as doutrinas pregadas por Jesus aos primeiros apóstolos e mais tarde repassadas aos seus sucessores. A sagrada tradição não deve ser confundida com a simples tradição humana, mas é o modo como a Igreja segue os ensinamentos apostólicos, o Evangelho. Por esses motivos, e também porque foram as autoridades da Igreja na época que determinaram quais livros Deus inspirou sua autoria e pertenceriam ao cânone bíblico, o ofício de interpretar autenticamente a Bíblia é do magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus. Porque se cada um for interpretar segundo a sua cabeça, sairá diversas conclusões diferentes. E entendo que somos iguais, mas a Bíblia fala de um único Deus e não pode ter interpretações tão distintas. E juntos, o Papa e os bispos compõem a autoridade de ensino da Igreja, que é chamada de magistério, que nos proclama a mensagem fiel da Bíblia. Vamos para algumas curiosidades sobre a Bíblia. Os cristãos consideram o Antigo e o Novo Testamento como parte da mesma Escritura Sagrada. O Novo Testamento é basicamente igual em quase todas as tradições cristãs. Consiste em 27 livros. Já o Velho Testamento tem algumas diferenças. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana possui 46 livros no Antigo Testamento. As igrejas cristãs evangélicas, 39 livros. As igrejas católicas ortodoxas, 51 livros no Antigo Testamento. No total, a Bíblia da religião católica apostólica romana tem 73 livros. A Bíblia das religiões cristãs evangélicas, 66 livros. E a Bíblia da religião católica ortodoxa, 78 livros. Este foi um olhar de fé sobre a Bíblia.